Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, ajuda bastante o canal aí, não custa nada, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, essa aqui é a 7ª parte da nossa aula sobre educação especial na perspectiva da inclusão escolar. E aí a gente vai finalizar o tema de projeto político-pedagógico, autonomia e gestão democrática. Só que tem um probleminha. Eu terminei esse tema e quando eu fui olhar a aula de número 6, eu percebi que cortou com 20 minutos. Então eu vou ter que concluir esse tema aqui uns 10 minutinhos e aí a gente parte para o próximo tema, tá bom? Então, puxa vida, acabei perdendo aí, eu fiz um videozinho uns 30 e poucos minutos, mas cortou o finalzinho. Então eu vou dar continuidade aqui para a gente concluir essa questão dos projetos político-pedagógico, autonomia e gestão, tá? Então vamos lá, para a 7ª aula. Um currículo não disciplinar, ele implica um ensino sem gavetas entre as disciplinas. Ou seja, pessoal, é um currículo que ele procura trabalhar... Deixa eu ver se está gravando. Isso. Ele procura trabalhar de que forma, gente? Ele reconhece a multiplicidade das áreas de conhecimento e o trânsito livre entre elas. Então, ou seja, um único professor, né, um X-Men, um professor Xavier ali, né, ele tem o conhecimento sobre todas as matérias, mais ou menos o que acontece no Fundamental 1, né, com aquele professor ali que dá português, matemática, ciências, história. Então, assim, o currículo não disciplinar seria esse currículo, que ele não se baseia numa disciplina em si. Você consegue trabalhar o tema de diversas coisas, não necessariamente o professor vai falar, ó, agora a gente vai trabalhar matemática, agora a gente vai trabalhar geografia, agora a gente vai trabalhar história. Não, simplesmente o professor começa a trabalhar o tema, dentro daquele tema ele vai falar sobre o contexto histórico, sobre as áreas geográficas, ele vai falar sobre... estatísticas, coisas ali que envolvam matemática, mas ele não vai dizer, ó, agora nós vamos estar vendo o tema de matemática. Não, dentro de um único tema ali, ele trabalha, por exemplo, 3 horas na sala de aula com aquele tema, e ele vai trabalhando as diversas matérias, as diversas áreas, sem ter a necessidade de inserir isso, separar isso como, ou seja, classificar isso como disciplina, tá? O ensino não disciplinar, ele não deve ser confundido com temas transversais, tá? Dos parâmetros curriculares nacionais, os quais não superam a disciplinarização, continuando a organizar o currículo em disciplinas, pelas quais perpassam assuntos de interesse social, como meio ambiente, sexualidade, ética, entre outros. Então, assim, o ensino não disciplinar, ele não pode ser confundido com temas transversais. Temas transversais, pessoal, são temas que podem ser trabalhados em qualquer disciplina. Tá? São passíveis de ser trabalhado em qualquer disciplina, como por exemplo o meio ambiente. Você trabalha em meio ambiente em história, em geografia, em ciências, em português, matemática, você trabalha em meio ambiente em qualquer setor, tá? Em qualquer disciplina. Agora, o ensino não disciplinar não tem nada a ver com isso. O ensino disciplinar é qualquer tema na sala de aula, independente dos temas transversais. É qualquer tema, é você, como eu acabei de explicar lá, tá? O professor conseguir trabalhar uma temática e conseguir trabalhar uma temática, não é matemática. Conseguir trabalhar uma temática com vários temas ali, sem ter a necessidade de falar, ó, agora a gente vai falar de história, agora a gente vai falar de geografia. Não, ele vai trabalhando contexto social, parte histórica, parte política, parte geográfica, tudo, sem ter a necessidade de ficar separando por disciplinas, tá? Então, ensino disciplinar é uma coisa, tema transversal é outra. Segundo Galo, transversalidade em educação e currículo não disciplinar tem a ver com processos de ensino e de aprendizagem em que o aluno transita pelos saberes escolares, integrando e construindo pontes entre eles, que podem parecer até caóticas, mas que refletem o modo como aprendemos e damos sentido ao novo. Ou seja, o aluno ter a liberdade ali, né? Ele vai transitar pelos saberes escolares e ele, na sua particularidade, vai criar pontes ali ligando um tema a outro pelo seu próprio entendimento, tá? Então, para nós, quando o aluno explica, você vai dizer, não, pelo amor de Deus, você está fazendo errado. Não, de acordo com o entendimento dele, ele está chegando no resultado. Então, segundo o Galo, né, a transversalidade da educação e o currículo não disciplinar tem a ver com isso aí, tá? Essa liberdade do aluno, tá? De perpassar os temas e fazer sua própria interpretação, para ligar eles. As propostas curriculares, quando elas são contextualizadas, elas reconhecem e valorizam os alunos nas suas peculiaridades de etnia, gênero, cultura. Então, assim, quando a proposta curricular ela é contextualizada, gente, ela reconhece e valoriza os meios em que o aluno vive, sua própria cultura, tá? Então, não tem aquela mecanização, aquela coisa de impor alguma coisa ao aluno. Ela reconhece, tá, essa individualidade do aluno.
As propostas curriculares, elas partem das vidas e das experiências dos alunos e vão sendo tomadas em redes de conhecimento que superam a tão acomodada sistematização do saber, né? A decantada ali, que se assentou ali, né? Então, essa sistematização de você falar assim, não, a escola trabalha assim, 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 assim. Não. A proposta curricular, gente, ela parte da vida, da experiência dos alunos, e a partir daí que a gente vai trabalhar o ensino deles, tá? Tema defendido aí por Paulo Freire. O questionamento dessas peculiaridades e a visão crítica do multiculturalismo trazem uma perspectiva para o entendimento das diferenças, a qual foge da tolerância e da aceitação. Atitudes estas tão carregadas de preconceito e desigualdade. Tá? Então, essa questão do aluno tolerar e aceitar tudo que a escola dá, sem questionamento, sem pergunta, sem crítica, sem aquela autocrítica, isso aí, gente, ela gera o preconceito, a desigualdade e a exclusão social. Tá? E questionar essas peculiaridades, assim, elas trazem essa perspectiva de entendimento das diferenças, tá? Você tem que perceber ali que um aluno é diferente do outro, que um tem uma dúvida, o outro já entendeu, mas um aluno não vai a ficar aceitando tudo de uma beijada. Se ele achar que não está certo, ele vai te perguntar até ele conseguir entender. O multiculturalismo crítico, segundo Hall, né, Hall, que foi um estudioso das questões da pós-modernidade e das diferenças na atualidade, gente, o multiculturalismo crítico, segundo ele, é uma das concepções do multiculturalismo geral. Tá? Essa concepção questiona a exclusão social e as demais formas de privilégios e hierarquias das sociedades contemporâneas, indagando, ou seja, questionando sobre as diferenças e apoiando movimentos de resistência dos dominados. Ou seja, assim, o multiculturalismo crítico, pessoal, ele questiona essa exclusão social. Tá? E essas demais formas de privilégio, de privilegiar aí, olha, vamos voltar um pouquinho lá na educação tradicional, lá dos jesuítas do começo, em que, por exemplo, só os filhos dos ricos podiam estudar, e a igreja católica, ela que determinava o que poderia ou não ser ensinado nas escolas. O filho do pobre, ele nem tinha direito ao acesso à escola. Depois foi aberto o acesso. Então ficou maravilhoso? Não, não ficou, porque o rico continuava aprendendo, o filho do rico aprendia sobre coisas para a elite ali. Ele ia aprender profissões nobres, como medicina, direito e administração. Ele ia aprender coisas ali para continuar a linhagem dominante dos seus pais. E o filho do pobre, só um instante, pessoal. O filho do pobre, ele ia trabalhar de qual forma? Ele ia aprender conteúdos para continuar aquela linhagem de opressão que seus pais vinham tendo. Ou seja, ele ia aprender na escola sobre os serviços braçais ali para continuar trabalhando para os ricos, tá? Então, mesmo quando foi aberto ao filho dos pobres, existia essa diferença, essa exclusão social aí. E a concepção do multiculturalismo crítico, ele questiona mesmo, ele vai para cima sobre essa questão da exclusão social, tá? E ele vai apoiar, sim, os movimentos de resistência dos dominados, ou seja, aquelas pessoas que lutam, que não aceitam as coisas do jeito que são, e que luta mesmo e fala assim, não é porque eu nasci pobre que eu tenho que morrer pobre. Eu vou lutar, eu vou estudar e eu vou chegar no seu nível, tá? Eu ia falar um negócio aqui. Sim, tem uma frase, pessoal, que é muito bacana. Recentemente até coloquei nas minhas redes sociais, que fala assim, né? Que quando se nasce com poucos recursos, estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema. Então, assim, tem um filme, pessoal, de 1998, 2000, não lembro, daquele ator falecido, Heath Ledger, que inclusive em 2009... 2010, se eu não me engano, ele recebeu o Oscar póstumo e após a sua morte, recebeu o Oscar aí por ter interpretado o personagem Coringa em um dos filmes do Batman, em 2009. E o Heath Ledger, nesse filme, ele interpreta ali um rapaz que quando criança, né, era filho de um homem pobre, não sei o que o pai dele fazia, consertava rede, acho que redes de pesca, né, e quando ele era pequenininho, o pai levou ele para trabalhar com um cavaleiro e falou, filho, vai viajar com esse homem, vai aprender sobre as coisas e mudar o seu destino, pelo amor de Deus, vai viver uma vida melhor que a minha. Tem uma cena que o pai fala, filho, vá e viva uma vida melhor que a minha. E o menino fala, mas pai, um homem pode mudar o seu destino? E ele fala, pode. E o menino, eu já vou dar uns spoilers aqui, né, para quem não assistiu, o filme é antigo, né, não tem problema.
o menino ele cresce, o rapaz cresce, e aí ele quer se tornar um cavaleiro. Só que os cavaleiros eles tinham que ser nobres, ele tinha que ter uma linhagem de nobreza, senão ele não podia competir. E o cara fala, não, eu vou competir, eu sou bom, eu sou bom com a espada, eu sou bom com a lança, eu sou isso, eu vou competir, pronto. E o cara deu um jeito lá, meu, e foi competir. Ele teve que inventar um nome falso, tudo, e foi competir. E ele mostrou, e ele começou a ganhar torneios e tal. Então, ele chegou a um status lá, para se vocês querem saber o final, depois vocês vão ter que assistir o filme. Mas assim, ele mudou o destino dele. Ele não aceitou que ele era pobre, que ele era filho de um pobre, que ele ia ter que trabalhar com redes, costurando rede de pesca igual o pai dele, ou que ele ia trabalhar em qualquer serviço braçal. Ele não aceitou aquilo para ele. Ele falou, não, eu vou mudar o meu destino. Eu quero ser um cavaleiro, eu quero ser um nobre. E ele mudou o seu destino. É um filme muito bacana que está dentro desse contexto aqui. Tá? Então você não pode chegar, por exemplo, e falar assim, ah, mas eu sou pobre e tal, então eu vou ter que aceitar minha condição. Não, você não tem que aceitar a sua condição de forma nenhuma. Tá? Você tem o direito de mudar o seu destino. E o multiculturalismo crítico, ele defende isso, tá? O multiculturalismo crítico, ele toma como referência a liberdade e a emancipação, e defende que a justiça e a democracia e a equidade, elas não são dadas, mas são conquistadas. Difere do multiculturalismo conservador, em que os dominantes buscam converter as minorias, assimilar aos costumes e tradições da maioria, que é aquilo que eu acabei de explicar. Tá? O multiculturalismo conservador, ele buscava aquela coisa, né? O filho do pobre tem que aprender ali na escola a profissão para continuar a linhagem do pai, e o filho do rico para continuar a linhagem do pai, ou seja, o rico continua mais rico e o pobre continua mais pobre. Outras práticas educacionais inclusivas que derivam dos propósitos de ensinar a turma toda, sem discriminações, por vezes elas são refutadas, elas não são aceitas pelos professores, ou até são aceitas, mas aceita meio que com desdém ali, sabe, com parcimônia, meio com desdém, assim, tipo, não dando muito interesse e sob condições. Então o multiculturalismo crítico, ele toma como referência a liberdade e a emancipação, tá? De não aceitar, inclusive de dar o direito ao jovem de questionar, se ele acha que uma coisa não está certa, de questionar, mas não questionar igual esses jovens aí medíocres ficam aí nas universidades batendo boca com o professor, não. É você questionar porque você tem uma dúvida. Agora, o professor, de repente, ele pode errar também, ele vai reconhecer ali, mas não você querer ensinar o professor o tempo todo, ah, eu acho que o mundo tem que ser assim, não, o mundo tem que ser do jeito que você quer, tá? A gente vive numa democracia e a gente vai buscar o equilíbrio nessa democracia, né? Muitas vezes você vê jovens aí usando droga e mostrando seio na universidade, pichando parede, isso aí não é de forma nenhuma o multiculturalismo crítico, isso aí é uma forma de vandalismo, tá bom? Você tem que buscar a crítica, o direito de se expor, como fala? De expor as suas dúvidas ali, de questionar, mas de uma forma tudo com respeito, tá? Não é impondo as suas condições, não. Mesmo que a gente não tem que aceitar a imposição dos professores, também o aluno não pode sair fazendo aquilo que ele não quer que faça com ele, tá? Isso aqui eu já falei. Bom, pessoal, para concluir aqui, motivos não faltam para que eles se comportem desse modo. Os professores, pessoal, porque muitos deles receberam sua própria formação no modelo conservador, que foi sendo reforçado dentro das escolas. Então, às vezes, o professor ele tem essa resistência à mudança, porque ele mesmo, pessoal, recebeu esse tipo de educação, né, esse tipo de formação na faculdade e tal. Então, hoje, para ele é muito difícil. Tá? Pessoal, eu concluí aqui esse tema. Eu sei que a aula ficou curtinha, com 13 minutos, mas eu vou dar uma parada, porque senão a gente vai entrar em outro tema e vai quebrar ele também. Esse tema aqui do PPP, autonomia e gestão, ele foi um tema bem longo, aí que gerou umas 4 aulas, então como cortou a última aula, eu concluí agora. Então deu uns 15 minutinhos de aula, eu vou encerrar por aqui, para que a próxima aula a gente já comece uma temática nova, tá bom? Então vamos fazer uma pausinha, bons estudos e vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo.